Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos da inscrita Elis. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, tudo bem? Oi, pessoal do canal, aqui quem fala é Elisângela. Eu tenho 38 anos e o relato que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. E é algo que mexe comigo até hoje quando eu falo. Então me desculpem se a voz sai trêmula ou ofegante, né? Mas é que realmente me dá nervoso lembrar da situação. Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, como todo adolescente que pensa que sabe tudo da vida, eu era rebelde. E eu queria mostrar que eu era descolada. E a forma que eu tinha de fazer isso era o quê? Xingando, falando palavrões, né? E realmente eu me sentia ao máximo fazendo isso. Só que eu usava uma expressão, com qualquer coisa que acontecesse comigo, a primeira palavra era diabo. Diabo, cão, peste e por ali adentro. Um dia eu estava varrendo o quarto da minha casa e a minha mãe lavava a louça na cozinha. E eu bati com o meu dedinho do pé, gente, aquele que dói mesmo, na quina da estante que ficava no quarto da minha mãe. Ai, gente, eu vi estrelas. Aí, o que eu fiz? Diabo, cão, peste! E me danei por ali adentro. E a minha mãe veio até mim. Geralmente, quando fazíamos algo que ela não gostava, eu e a minha irmã, ela já gritava, ela era muito grosseira, tudo, mas ela não falava com palavrão, né? Mas ela nos repreendia. E dessa vez ela não fez isso. Ela veio na ponta do pé, assim, na porta do quarto, e ela falou assim: você chama tanto pelo coisa ruim que um dia ele vai aparecer para você. E não vai ser nada agradável. Eu não retruquei, porque eu não tinha o hábito de retrucar com a minha mãe, né? Calei, mas eu dei de ombros e vida que segue. Eu fingi que nada aconteceu. Nessa época, passava uma novela no canal SBT que se chamava Marimar. E tinha uma personagem chamada Angélica, que é a Chantal Andere. E nessa novela, a Angélica ela era muito perversa, né? Ela maltratava muito essa menina. E o personagem tinha um cabelo curto, estilo Chanel, cortado assim na altura do queixo, né? E não havia se passado muitos dias do que tinha acontecido em casa. E eu já tinha esquecido da conversa com a minha mãe e continuei com os maus hábitos de falar palavrão. Uma noite eu cheguei da escola, jantei e fui tomar banho. Fui me trocar para dormir, pois eu iria acordar cedo, porque eu trabalhava. Subi na minha beliche. A beliche ficava no mesmo quarto que a minha mãe. Nós morávamos em 2 cômodos com meus pais. Eu dormia em cima, minha irmã dormia embaixo e os meus pais ali em sua cama. A cama era de ferro. Eu subi, apesar de ter aprendido que tinha que orar antes de dormir, eu não fiz. Me deitei, mas aconteceu uma coisa muito estranha. Eu dormi, peguei no sono muito rápido. Geralmente era mais lento assim para dormir, era mais demorado, mas dessa vez eu apaguei. De repente eu comecei a sonhar. No sonho eu estava num quarto redondo, cheios de cortinas na cor borgonha, era um vermelho assim muito vivo. Tinha uma cama redonda também. Na época eu era muito boba também, eu nunca tinha visto uma cama redonda, toda coberta com esses lençóis assim como se fosse seda na cor borgonha. O chão era forrado com tapete fofo também na cor borgonha. Tinha velas pretas, velas vermelhas também. E nessa cama estava deitada essa personagem Angélica, essa da novela Marimar.
Ela assim, como se ela tivesse recostada nas almofadas, né? Você via assim a lingerie dela, que também era borgonha, tudo muito escuro, tudo muito vermelho. E só que o cabelo dela estava comprido, estava como se fosse assim na altura dos cotovelos. E era como se nós estivéssemos conversando, eu sentada nos pés da cama, na ponta assim da cama, conversando com ela. Eu não me lembro o que a gente conversava, mas a gente meio que ria ali. Mas o que eu me lembro de fato foi do seguinte diálogo. Ela falou assim para mim: você acredita que se eu disser as palavras certas, ele anda em cima de mim? E ela fez um olhar malicioso. Eu sabia de quem ela falava, mesmo sem ela ter dito o nome. E eu respondi que eu acreditava sim, mas que ela não precisava provar nada. Ah, então você tem medo? Aí eu, claro que não, mas mentira que eu tava com medo sim, eu só não gostava de ser desafiada. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, arqueando a sobrancelha: então desduvido. Aí, mesmo eu sem querer dizer, eu falei: duvido. Aí ela foi escorregando assim, ó, pra dentro, não eram lençóis, né, de cetim. Ela foi escorregando e eu via o braço dela subindo aquele lençol pra cabeça dela. No momento em que ela escorregou, eu acordei do jeito que ela tinha se coberto. Eu acordei de verdade no meu quarto. Gente, eu comecei a sentir algo subindo pelas minhas pernas, lá pela pontinha do pé. E foi subindo lentamente com toques suaves. Aqueles toques eles foram aumentando, ficando mais fortes e foi subindo pela minha perna. A minha língua foi engrossando, o meu corpo não se mexia, só mexia a bola dos meus olhos. Eu queria chamar minha mãe, meu pai, eu queria gritar por socorro, eu queria chamar por Deus. Eu comecei a orar e aquilo foi subindo, e aquilo já estava passando da minha cintura, chegando no meio do meu peito eu sentia que ele ia puxar a coberta e eu tinha certeza que a visão que eu veria era muito feia e eu ia morrer do coração. Eu sabia que aquilo ia me levar, veio para me levar, para me matar. E o desespero assim foi tomando conta, a minha mente estava toda embaralhada e eu queria chorar e gritar e espernear, mas eu não conseguia, só as lágrimas desciam, né? E eu lembro que eu estava suando muito. Aí na minha mente, ela parece que desanuviou de repente. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas na minha mente e no meu coração eu gritei: sangue de Jesus tem poder. E aquilo que já estava para descobrir o meu rosto pulou de cima de mim com uma força assim sobrenatural, com uma agilidade sobrenatural. E da mesma forma que pulou de cima de mim, aquilo me puxou, me jogou da beliche. E eu lembro que eu não conseguia me mexer. Então aquilo me jogou no chão, de cima da beliche no chão. E a cama dos meus pais era de ferro. Eu lembro que eu bati o quadril, mas eu não gritei. Meus pais acordaram, minha irmã acordou pelo susto, né? E todos vieram ali me socorrer. Meu pai veio, buscou gelo, minha irmã fez um copo de água com açúcar e eu chorava, e minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Eu contei, ninguém duvidou de mim, obviamente, né? Só meu pai: minha filha, você sonhou e tal. Eu: não, pai, eu estava acordada. A minha mãe se designou apenas a falar: eu te avisei, né? E depois disso eu passei a orar antes de dormir, pedi muito perdão a Deus. E hoje eu não falo mais palavrões, pelo menos não como antes, e nem chamo pelo dito cujo, né? Porque realmente eu tenho muito medo e me angustia lembrar dessa situação. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Tenham um bom dia, uma boa semana aí para vocês. Olá, Feliciano. Olá, pessoal do canal, tudo bem? Vou contar para vocês um relato que aconteceu comigo relacionado
a alma e cemitério. Eu morei numa cidade pequena com a minha avó, onde não havia banco. A minha avó era aposentada, eu devia ter por volta dos 6, 7 anos, e eu era muito esperta, muito serelepe. Como não tinha banco, a gente tinha que viajar para ela ir buscar o ordenado dela em outra cidade. Então a gente levantava cedinho, se arrumava e saía. Quando eu chegava nesse banco, tinha uma sala assim muito grande, não era tudo tão computadorizado ainda, os computadores eles eram imensos, totalmente diferentes do que a gente vê hoje em dia. E tinha o balcão, né, e o lugar assim onde o pessoal ficava sentado, e eu passava ali brincando, serelepe, eu ficava brincando ali no saguão, né, enquanto a minha avó aguardava, mas sempre ali embaixo das vistas da minha avó. Só que eu olhava no balcão e tinha sempre uma moça ali, sempre, todas as vezes que eu ia no banco ela estava ali. E ela destoava das outras pessoas. Ela era totalmente diferente. Ela tinha um corte do estilos anos 70. Estilo as Panteras dos anos 70. Depois vocês procurem isso aqui curto, né? Na altura do pescoço. A roupa dela era uma blusinha com paninho fino. E que era meio transparente assim na frente. Com uma manguinha de babadinho, fofinha. Eu não a via da cintura para baixo, mas me dava a impressão que ela estava usando uma sainha cigarrete e um saltinho. Ela nunca saía daquele local, ninguém interagia com ela. Ela estava com um colarzinho também assim de pérolas no pescoço. Eu nasci em 83. E isso então foi na época já de 90, né? Mas a roupa dela destoava totalmente. E ela não falava, ela me olhava apenas, ela tinha um olhar doce, ela me via brincando, ela tava com uma caneta na mão, tipo uma Bic, uns papéis assim em cima, só que ninguém falava com ela, só eu parece que havia, e ela me seguia com os olhos e ela dava um leve sorriso. Às vezes eu escorregava assim no chão, ela tipo fazia aquela carinha de ai, machucou, ai, cuidado, mas ela não falava, era somente a expressão. E eu chegava nela e falava, bom dia, tudo bem? E o povo me olhava meio assim, e ninguém chegava até ali, tá bom. E quando eu ia embora, eu dava tchau, e ela muito discreta, com a mãozinha que ela estava segurando a caneta, ela erguia como se me desse o tchau, e eu ia embora. A impressão que eu tinha é que aquela mulher estava meio que em preto e branco ali. Não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas era a impressão que eu tinha, que ela tudo era colorido ali, mas ela estava em preto e branco. Aí ia pra minha casa, mas eu não comentava nada com a minha avó, e pra mim ela era ali uma pessoa normal. Certo dia, eu fui pra fazer aulas de reforço. Eu sempre tive muito problema com número, né? E eu comecei a ler as minhas aulas de reforço, a escolinha era atrás do cemitério. E depois que a gente terminava a aula de reforço e as outras crianças, quando a gente saía, eu estudava de manhã, ia em casa, almoçava, ia para a aula de reforço. Quando eu saía da aula de reforço às 4 da tarde, eu podia passar ali pelo cemitério. Tinha uma aberturinha que dava para a gente passar pelo meio do cemitério e cortar caminho. Eu nunca fazia isso na ida, eu sempre fazia na volta, e geralmente eu estava sozinha porque as outras crianças temiam. Eu tô lá passando lindamente. Quando eu tô chegando perto da saída, perto do portão de saída, assim, do meu lado esquerdo, quem desce é o lado esquerdo, para quem subir é o lado direito, né? Ao lado esquerdo de quem desce, acho que a quinta ou a sexta lápide. Quando eu olho, quem que eu vejo na foto? A moça do banco. Aí, assim, como eu já conhecia gêmeas, porque eu tinha a vizinha que eram gêmeas, na minha sala tinha gêmeas, eu podia falar, não, elas são gêmeas, né? Só que uma morreu e a outra trabalha lá no banco. Eu poderia ter pensado dessa forma. Não fosse por um fato apenas. A mesma blusa e o mesmo colar que ela estava, e ela tinha tipo um camafeu no colar, meio oval assim, que fica no pescoço, sabe?
e tem geralmente uma imagem de santo ou foto de alguém que você ama. Eu acho que o dela era uma imagem de Nossa Senhora. E ela tinha, eu esqueci de contar esse detalhe aí no início, que além do colarzinho de pérolas, tinha o camafeu pendurado. Então, assim, a foto dela do cemitério era aquela foto um pouquinho maior, que dava para ver o busto, do busto para cima. Então, ela estava com o mesmo penteado, a mesma blusa que eu havia, ela estava da mesma pessoa. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Tenham um bom dia. Uma boa semana aí para vocês. Olá, Feliciano, sou eu, a Elígia Suzano. Boa tarde, galera que acompanha aí o canal. Vou deixar um relato para vocês que aconteceu comigo na minha infância. Eu, por volta dos 7 anos, eu morava com a minha avó. Morávamos numa casa que chamo hoje em dia de mal assombrada. Eu nunca cheguei a ver nada nitidamente, assim. Eu via vultos, eu via sombras. Eu tava dormindo, eu acordava como se tivesse gente conversando no quarto, assim, olhava, via o formato ali da pessoa, sempre escuro, mas não via a pessoa. A minha avó via, ouvia, falava. Eu cresci assim, por incrível que pareça, eu não tinha medo. Minha vida era uma vida normal, só que eu era muito sozinha. Na casa ao lado, era uma casa grande da minha vizinha, e essa vizinha, ela tinha, digamos assim, um poder aquisitivo, né, melhor do que o meu. Minha avó era aposentada e a senhorinha lá era dona de comércio. Ela tinha 5 filhos. Eram 2 meninos e 3 meninas, e eu brincava com as filhas dela. Eu era o filho mais velho, de 16 anos, depois vinha uma menina de 13 anos, a outra de 12, depois veio a de 9, depois o menino encostado a mim, né? A gente tinha ali a mesma idade. E a gente brincava, os 2 maiores tomavam conta ali dos menores. E essas crianças, elas me judiavam, elas me batiam. Só que eu, como eu não tinha companhia, eles eram minha companhia, para mim aquilo era normal, né? Aquilo era amizade. Eles me empurravam, me batiam, puxavam meu cabelo. Eles eram maus comigo. E a menina mais nova, um dia chegou, estava brincando comigo, o que eu tinha de brinquedo de madeira, eu tinha uma cozinha de madeira, que a minha avó tinha mandado fazer para mim. Tinha a geladeirinha, o fogão, a mesinha com as 4 cadeiras, eu tinha uma cozinha completa de madeira. Elas tinham, eu não sei como que chama, não sei se é acrílico, plástico, era um material forte, resistente, bonito, mas não era de madeira. Então, assim, para elas, o brinquedo delas era sempre melhor do que o meu. E ela tinha um fogãozinho, que ele era tipo um fogãozinho de 2 andares, que, digamos assim, que ele tinha 4 cantinhos de forno, e era coloridinho, muito bonitinho. Nossa, eu adorava aquela cozinha deles. E um dia essa menina chegou para mim com esse fogão e falou que estava me dando de presente. Nossa, eu agradeci, fiquei lisonjeada, fiquei tão feliz. A irmã mais velha veio junto com a outra, veio me tomar falando que eu tinha roubado. Gente, isso me dá até hoje. Eu nunca roubei um alfinete de ninguém. E elas me bateram, dizendo que eu tinha roubado. E eu fiquei tão triste, tão triste. Essas meninas, o pai e a mãe, essas crianças no geral, né? Os pais trabalhavam fora e elas eram cuidadas por gêmeas. Elas eram adultas, né? Uma cuidava da casa, a outra ia fazendo comida, né, tal. E elas foram para casa e eu fiquei na minha chorando. Né, a minha avó veio, falou para não ficar assim e tal, e deixei para lá. O meu quintal da casa ficava nos fundos, e a churrasqueira delas, a área ali deles se reunirem com a família final de semana, dava pro fundo da minha casa. Eu tava ali sentada,
minha avó plantava muitas flores, pimenta, essas coisas. Eu fiquei conversando com a minha avó sentada da escada, minha avó aguando ali as plantinhas dela. De repente, a vizinha chamou a minha avó saiu e eu continuei ali sentada. Eu não quis ir com a minha avó. Quando começou um barulho, mas um barulho assim, parecia muitas panelas caindo, mas dava para ver que vinha da casa dessas meninas. Uma gritada de socorro, ajuda. Eu fiquei só escutando, né? Na verdade, eu achei que eles estavam brincando. De repente, uma das gêmeas subiu no tanque e o tanque dava pro fundo, assim, da minha casa. E ela chamou, Elisa. Aí eu olhei e ela falou assim, socorro, ajuda, por favor, ajuda, vem aqui, tá caindo tudo. E eu não entendi, eu falei, como assim? Ela, vem aqui, por favor. A porta está trancada, mas eu tinha visto quando elas saíram da minha casa, eu vi elas passando pelo portão e passando pela porta. Só que eu lembro que era um molho de chave só. O portão grande, o portão pequeno, os dois assim na frente da casa, a porta da casa da frente e a porta da lateral. E eu vi quando elas entraram pela porta da frente. Então, como que estavam trancados? Não entendi. Aí eu fui até o portão. Quando eu cheguei no portão, a chave estava ali no portão e as meninas não deixavam. Elas trancavam o portão, tiravam a chave, abriam a porta, fechavam a porta e deixavam a chave para dentro. Essa era a ordem. Aí eu, por que a chave tá aqui no portão? Peguei a chave, abri o portão pelo lado de fora e entrei. O portão dela, gente, era aqueles portões antigos. Tinha uns enfeites que lembravam estrelas. Eu não sei se vocês lembram como que era no portão todo. Aí eu abri e fui colocar a chave na porta. A chave entrou, mas não girou. Então significava o quê? Que a porta estava aberta. Eu com a minha mãozinha fui lá abrir a porta. Na hora que eu abri, as crianças estavam acuadas entre a sala e a sala de jantar com uma das gêmeas. E a outra gêmea, acho que a que me chamou lá no quintal, ela estava na cozinha. As crianças assustadas chorando com uma das gêmeas e a que estava lá na cozinha, eu fui chegando assim perto, eu vi algo passando para lá e para cá, mas eu não consegui identificar o que era. Quando eu consegui chegar perto dela, eu estava com a chave na mão, né? E eu falei, eu vim trazer a chave, a porta estava aberta, mas dizem elas que elas não conseguiam sair. Quando eu chego assim na cozinha, eu vejo os pratos, os copos pulando da pia e eles tinham um equipamento que chamava bateria, que tinha as panelas e as panelas voavam dali. Só que o engraçado é que voava para onde a menina estava, perto da pia, e não para o meu lado. Aí eu olhei assim, eu não via ninguém, eu só via as coisas voando para lá e para cá. E eu falei, eu vim trazer a chave, a porta está aberta, pode parar. Agora pode parar, eu não sei nem por que eu falei isso. Aquilo que estava voando assim, para um lado para o outro, depois caiu no chão. Aí eles me olharam, aí eu falei, eu tenho que ir embora para minha casa. E eu fui saindo, nunca eu fui saindo, todos vieram assim atrás de mim com medo de que a porta ficasse fechada de novo. Saí pela porta normalmente, pelo portão, fui para minha casa. Na época eu acho que eu não entendi direito, mas pensando bem hoje, eu imagino que aquilo que estava na minha casa se revoltou com o que elas fizeram comigo e foram lá dar paga para elas. É só nisso que eu consigo pensar hoje. Gente, é esse meu relato. Desculpa se ficou longo. Um beijo para vocês. Olá, Feliciano. Oi, pessoal do canal. Sou eu, a Elis, de Suzano. Eu vou contar um relato curtinho do meu pai. Meu pai se chama João, tem 70 anos e ele não gosta de hospitais. Ele é um senhorzinho muito ativo, gosta de tocar um forró que só ele. E o meu pai, ele realmente não, ele detesta o hospital, ele não gosta, não tem jeito. E a minha irmã, ela já sofre com um problema de saúde há 8 anos. E mexeu, ela é interna.
No ABC Paulista tem um hospital que se chama Hospital Brasil. E eu lembro que foi um dia de domingo, não tinha ninguém para ficar com a minha irmã. Naquele dia eu tinha ido trabalhar, fiquei com ela do sábado pro domingo e voltei para minha casa à tarde. A minha mãe também trabalha, todo mundo da família trabalha e a gente que se revezava. Ele era o único que estava de folga aquele dia. Quando ele entrou na sala, que eu fui saindo da sala do hospital e ele foi entrando, meu pai estava meio pálido, gelado. Eu falei, ué pai, tá tudo bem? Não, filha, tá tudo bem, vai com Deus. Fui embora e o meu pai não é assim. Meu pai, ele é animador, minha filha, tudo bem, Deus te abençoe e tal, e conversa. Não, nesse dia parecia que ele queria ali entrar, fechar a porta e queria que eu sumisse. Anos depois, pois a minha irmã já estava em casa, eu voltei no assunto, eu falei, pai, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Ele fala, minha filha, eu falei, pai, eu lembro que no dia que o senhor foi lá no Hospital Brasil trocar de plantão comigo para ficar com a minha irmã, eu lembro que o senhor entrou pálido, ele mudou a feição, assim, de uma tal maneira na hora que eu comecei a tocar no assunto. Aí ele falou, ai filha, deixa isso pra lá, não quero falar. Eu falei, não pai, eu quero saber. O que foi que aconteceu? O senhor tinha caído? Passou alguma vergonha? Travou no elevador? O que aconteceu, pai? Aí ele ficou meio assim constrangido. Eu falei, fala, eu já sabia que meu pai tem um lado sobrenatural, né? Aí ele falou, ai filha, quando eu fui chegando na porta do quarto, a porta estava entreaberta. E eu vi uma pessoa saindo de dentro do quarto, meio que de costas para mim. Parecia meio como se fosse uma enfermeira saindo. Só que estava com uma camisola branca. E a pessoa saiu e não virou para mim. E eu fui cumprimentar a pessoa. Boa tarde, tudo bem? Só que a pessoa não virou para mim, continuou andando e eu baixei a vista para os pés da pessoa. A pessoa não estava andando, ela estava flutuando, ela não tinha pés. Eu me arrepiei inteiro, a vontade que eu tive foi de voltar. Mas ao invés disso eu entrei. Por isso que eu estava pálido daquele jeito e por isso que eu não gosto de ir a hospitais. O meu pai, gente, ele é uma pessoa muito, muito doce, muito pura, assim, de coração. Meu pai, ele não sabe ler, mas ele é um homem, assim, extremamente inteligente. E o sobrenatural cerca desde que ele era criança. Então, meu pai, ele fala com quem ele não imagina que faleceu. Ele vê a pessoa cara a cara e em hospitais ele tem a sensibilidade de ver. Então, por isso que ele não gosta de hospitais e também não gosta de cemitérios. Só que tem um detalhe, ainda na juventude, ele sabe nadar, né? Muito bem, nadava que nem um peixinho na juventude. Agora eu não imagino como que ele esteja. Mas diz que ele chegou a tirar muitas pessoas afogadas, tanto da praia quanto do rio. E eu não sei se tem alguma ligação com isso, mas ele diz que depois que ele começou a tirar as pessoas afogadas, foi que ele começou a ter essas visões. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Elis, por ter compartilhado esses relatos aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Lá vocês poderão falar diretamente comigo e enviar suas histórias. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está comentando, deixando like e compartilhando os vídeos aqui do canal. Conto com a presença de vocês e assim poderemos ter vários relatos aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.